Pneumonia. Nós sabemos que hoje as pneumonias, né, são uma das doenças mais comuns do trato respiratório. Estatisticamente, mais de 30 mil pacientes morrem por ano em virtude de pneumonia hoje no país. Ou seja, a gente tem uma incidência no mundo, inclusive, de 12 casos para cada 1.000 habitantes por ano. Nós temos pneumonias aí que podem ser virais, bacterianas, pneumonias fúngicas, por qualquer agente invasor, incluindo ser vivo, como vírus, bactéria, fungos ou outras situações que também podem gerar uma pneumonia. Então, no Brasil, a pneumonia, por exemplo, é a primeira causa de morte entre as doenças respiratórias, e quando se fala em óbito de modo geral, ocupa o 4º lugar entre os adultos. Mas o que de fato é o conceito de uma pneumonia? Primeiro, pneumonia a gente sabe que é uma inflamação, então é um processo inflamatório e consequentemente infeccioso. Então a gente pode afirmar que a pneumonia é um processo inflamatório do parênquima pulmonar, ou seja, da camada do pulmão, do tecido pulmonar, parênquima vem disso, que é comumente causado por agentes infecciosos. E a gente tem dos mais diversos agentes infecciosos que vão causar esse processo inflamatório de início e, consequentemente, infeccioso nos tecidos pulmonares. Quando se fala em pneumonia infecciosa, então a gente pode entender que eu posso ter uma pneumonia por algum tipo de vírus, como o vírus da gripe, Haemophilus influenza, vírus, um subtipo do coronavírus. Eu posso ter uma pneumonia de forma bacteriana, eu posso ter uma pneumonia hospitalar, alguma coisa relacionada a isso. Eu posso ter uma pneumonia fúngica, então existem alguns fungos que podem gerar uma pneumonia, então acabam causando por si uma pneumonia. E existem outras etiologias também, outros micro-organismos relacionados a isso. E as pneumonias não infecciosas, que são aquelas aspirativas, um paciente broncoaspira, por exemplo, que ele acaba regurgitando, acaba refluindo, então volta conteúdo gástrico para boca, esôfago, e ele acaba engolindo de volta, pegando o caminho errado e indo para o pulmão. Ou uma pneumonia tóxica, algum uso de substâncias, droga medicamentosa, medicamentos de modo geral, qualquer outra droga pode gerar uma pneumonia tóxica. Fumaças, muito comum também, áreas de mineração, a atividade de mineração também. Pneumonias alérgicas, o paciente pode ter pneumonia por alergia, choque anafilático, alguma coisa relacionada, ou neoplasias, o câncer, enfim, pode gerar episódios de pneumonia. Então, a gente acredita que a pneumonia ela sempre vai ser considerada ou comunitária, que é aquela adquirida no domicílio, fora do ambiente hospitalar, que são micro-organismos diferentes, são micro-organismos mais habituais, mais comuns, não tão graves, e as pneumonias hospitalares, que são as pneumonias principalmente chamadas de PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, quando o paciente está entubado, e aí ele tem um risco maior de adquirir pneumonia, já que os mecanismos de defesa estão mais adormecidos. Então, o tipo de comprometimento, a pneumonia vai atingir alvéolo, vai ter um infiltrado intersticial, ou seja, vai começar a deixar esse pulmão mais molhado, consequentemente ali uma massa, uma parte líquida um pouco maior, para dificultar a passagem do oxigênio, e broncopneumonia, que é quando essa pneumonia começa a invadir a parte dos brônquios, que deixa a cavidade alveolar e vai subindo. Então, sendo viral, bacteriana, fúngica, por exemplo, são formas de contágio. A título apenas de curiosidade, o agente mais comum causador da pneumonia é o Streptococcus pneumoniae, que são os pneumococos. Naturalmente, nós temos pneumococos no nosso organismo. Então, nós temos vários micro-organismos que permeiam esse nosso trato respiratório, e os Streptopneumoniae são os mais comuns. Mas a gente pode ter outras bactérias que vão causar pneumonia, como Staphylococcus aureus, que é mais residente na superfície da pele, como a Klebsiella pneumoniae, que é a bactéria do trato gastrointestinal, como a Legionella, que também está mais relacionada à parte intestinal, ou outros vírus, vírus respiratórios
mais convencionais, o adenovírus, o próprio vírus da gripe, então, que é o Haemophilus influenza, e alguns tipos de fungos, né? Aspergillus, que está muito relacionado à poeira, né? Pneumocistes, que também é micro-organismos relacionados à poeira que causam essa pneumonia, né? Histoplasma capsulatum, também relacionado ao ambiente, à sujidade ambiental, né? Mais relacionado a esse tipo de material que a gente acaba tendo contato no dia a dia, dependendo do ambiente, residência ou trabalho. Como que funciona, então, a fisiologia da pneumonia, para a gente conseguir compreender melhor? O micro-organismo, ele entra no pulmão, né? O micro-organismo, ele acaba entrando nas vias aéreas e tende a descer até chegar nos alvéolos. Como mecanismo de defesa, a primeira coisa que se faz é uma reação inflamatória, né? Então, ocorre uma inflamação. A inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo. O que o nosso organismo faz para tentar acabar com esse problema? Produz um exudato, ou seja, produz aquele muco, começa a produzir escarro. E esse muco ele vai interferir na troca gasosa, ele vai interferir no processo de oxigênio e gás carbônico. Então, ao mesmo tempo que é bom para o organismo, porque é o nosso corpo que está tentando se defender produzindo muco para botar para fora, esse excesso de muco começa a causar um problema na troca gasosa, porque eu preciso de um espaço vazio para que aconteça entrada de gás carbônico e saída de oxigênio. Se eu já tenho um espaço cheio, com muito catarro, com muito escarro, esse troca gasosa já se torna dificultosa. O que mais, em contrapartida, vai acontecer também? Os leucócitos. Os leucócitos são células de defesa. Então, a partir do momento que a gente tem uma inflamação nos alvéolos, esses leucócitos vão até os alvéolos. Então, eles acabam migrando até os alvéolos e vão preencher aquele espaço também com células de defesa para tentar combater. O problema é que o espaço era para ter ar, para favorecer a troca gasosa, e agora ele passa a ter muco, excesso de células de defesa, que estão ali, obviamente, por um motivo bom, porém, vão acabar atrapalhando. Com isso, as áreas do pulmão elas não são naturalmente ventiladas, obviamente, né? Eu tenho muita secreção, eu tenho edema que vai acabar sendo gerado, que é esse extravasamento de líquido. Tudo isso começa a ocluir parcialmente os brônquios e os alvéolos. Então começa a ocluir os alvéolos, e isso vai subindo até chegar na árvore brônquica, né? Até chegar nos brônquios. O que se faz com isso tudo? Eu tenho uma diminuição da pressão oxigênio alveolar, ou seja, eu não tenho tanta pressão para que aconteça uma troca gasosa eficaz. Eu tenho menos oxigênio saindo, então meu pulmão não consegue bombear a quantidade suficiente para fora. E aí isso vai acabar ocluindo essa passagem, consequentemente o paciente ventila menos e ventila numa qualidade menor. Então ele precisa de um esforço respiratório maior para isso, né? Normalmente, né, o que se esperaria é que as nossas vias respiratórias tivessem mecanismos eficazes de proteção, para que não precisasse, obviamente, passar por situações assim. As defesas existem, o problema é que elas também podem atrapalhar, como excesso de leucócito, produção de muco, que acaba querendo expulsar o que é ruim, mas preenche o espaço e não deixa mais as coisas agirem naturalmente. Como defesa do organismo principal, falando de via aérea, pensando que o ar vai entrar pelas narinas, no nariz a gente tem pelos. Esses pelos eles servem para filtrar o ar. Então, quando o ar é inalado pelo nariz, a gente consegue, né? Quando o ar é inalado, a gente consegue filtrar esse ar. Ele vai passar mais puro, né? Com não tanta sujidade como antes, e ele vai passar mais limpinho, realmente o ar puro, né? Essa é a ideia. Então, os pulmões possuem esse mecanismo de defesa também. Então, também tem cílios lá nos brônquios, que vai fazer com que a movimentação desses cílios acaba favorecendo a limpeza do ar. Então, também vai limpar o ar, também vai acabar facilitando esse processo. O último mecanismo de defesa é a chegada nos alvéolos. Então, é a troca gasosa, que é para entrar oxigênio, sair gás carbônico, fazer que presta, que não presta, já para ser eliminado, e é onde vão agir os macrófagos, né, as células de defesa do nosso corpo,
são os leucócitos, mas que lá os macrófagos eles recebem um nome diferenciado. Né? Então, é onde vai dar aquela ato nosso de tossir, dos pigarros, né? Aquele mecanismo vem disso, então. Né? O ato de tossir é porque está se tentando expelir, o ato de ter aquele pigarro que a gente fica, né, arranhando a garganta ali, tentando espirrar ou espirrando, é um mecanismo de defesa ali, desses cílios respiratórios para tentar expulsar. E se tem de sintomatologia básica numa pneumonia bacteriana, né? Uma pneumonia causada por bactéria. O paciente vai ter febre, né? Febre é sinônimo de infecção. Então, eu sempre vou ter febre relacionada a pneumonias. Os calafrios, as dores torácicas, né? Às vezes o paciente vai ter aquela dor no peito, aquela sensação de angústia, de abafamento. A tosse pode inicialmente ser seca. A partir do momento que está tendo produção de muco, eu vou ter uma tosse expectorada, né? E a coloração da expectoração ela vem de acordo com a quantidade de bactérias que estão ali. Então, ela pode começar e vai começar mais esbranquiçada, transparente, aquosa, amarela, e vai ficando até esverdeada, né? Quanto mais escura for essa secreção, quanto esse exudato respiratório for verde, por exemplo, isso está relacionado a um grau terrível de micro-organismos, né, de bactérias, a um grau exagerado. Quanto menos, quanto for mais claro esse catarro, mais limpo está esse pulmão, menos quantidade de bactérias eu tenho. Já a respiração curta e dolorosa sempre vai acontecer. Então, no caso de pneumonia, o paciente tem dor no respirar, então é aquelas fisgadas, como se fossem pontadas, e a respiração dele é mais curta. Então, ele tem uma respiração curta, dolorosa, com esses episódios de dispneia, né, porque vai acabar utilizando essa musculatura acessória que essa pessoa desenvolve. Então, se for criança, vai ter batimento de asa de nariz, né, as narinas dela se abrem e fecham com facilidade. No indivíduo adulto, geralmente é mais musculatura intercostal, né? Esse músculo entre as costelas acaba sendo mais visível. Então, você expande o tórax e volta, uma visibilidade melhor. Por falta de oxigênio, por dispneia, por uma respiração dolorosa curta, esse paciente pode começar a ter cianose de extremidades. Então, os lábios, em casos mais graves, podem ficar arroxeados, né? Podem ficar cianóticos. Em idosos, aí pode acometer alguma questão neuro, então pode ter confusão mental, pode piorar o quadro, né? O paciente pode ter uma perda de apetite, o desânimo, a fraqueza, tudo isso relacionado à pneumonia bacteriana no idoso. Criança vai ter perda de apetite, choro e febre, mas é tudo muito vago, né? Então crianças não têm sintomas tão claros, obviamente com o diagnóstico de imagem é o que vai mostrar. Às vezes pode até surgir dores abdominais, náuseas, vômitos, aquela coriza, cefaleia, e de início ser confundido com virose ou com outro sintoma gripal. A radiografia de tórax e a tomografia computadorizada vão deixar nítido se temos um quadro de pneumonia ou não. Se for bacteriana, você vai precisar fazer o exame para isso. E a pneumonia viral, então, são sintomas de vírus, de gripe, né, resfriados. Então, o paciente vai ter a febre, a tosse, que geralmente vai ser mais seca, não tem tanta produção de muco, porque não tem tanta bactéria, né, tem o vírus neste caso, os episódios de cefaleia, as dores musculares, né, e a fraqueza que esse paciente vai ter, né, num período ali de meio-dia até umas 36 horas, então de 12 horas a 36, pode ter um agravamento muito rápido. Então, aí pode começar uma produção de secreção mais tardia, diferente da bacteriana que já começa, né, realmente o início, uma febre, né, uma temperatura um pouco mais elevada, e ataque piné como mecanismo refratário de defesa. Então, o paciente primeiro tenta fazer um ataque pinéia para ventilar mais, só que numa qualidade que ele não consegue. As pessoas idosas, as crianças, os pacientes imunossuprimidos, né, os pacientes com diagnósticos de patologias que afetam o sistema imune e os portadores de algumas doenças crônicas vão ter uma chance de desenvolver complicações da pneumonia. Né? Obviamente, se eu já tenho o pulmão debilitado por um câncer, por um outro tratamento, por tuberculose, por qualquer outra doença que deixe meu sistema imunológico debilitado, eu tenho mais chance de complicar, né, de ter uma pneumonia e não sair tão bem.
O diagnóstico de uma pneumonia é exame clínico, né? Então, primeiro é o histórico de saúde, é verificar como está essa pessoa, que condições ela vive, o que ela tem. Né? O exame físico vai ver esses sinais e sintomas, vai olhar o escuta, avaliar como está esse quadro pulmonar, avaliar esse pulmão. Depois, os exames de imagem, então radiografia de tórax, a tomografia computadorizada e os exames de sangue que vão descrever o que seria, né? Que vão compreender ali esses períodos para a gente identificar se é bactéria e agora qual é o tipo de bactéria, se é uma questão mais viral, como que está o organismo tentando reagir a essas células. Isso a gente observa em exames sanguíneos. O exame de escarro, obviamente, é o mais importante, porque é por ele que eu vou dizer se é uma bactéria e qual é o tipo dessa bactéria. Ah, é um Streptopneumoniae, é uma Klebsiella pneumoniae, é um Aspergillus, é qualquer outro tipo de microorganismo. Eu só vou saber isso fazendo uma cultura dessa substância. Então, é pego uma parte, né, uma análise ali, de determinada peça, de determinada rejeito ali alguma situação. Neste caso, a gente pega o rejeito, que é o muco, e joga isso, né? Aspira isso, joga isso num copinho estéreo, obviamente laboratorial, e é feita uma análise, é feita uma cultura para identificar que tipo de bactéria está crescendo ali e, consequentemente, fazer o TSA, que é o teste de sensibilidade antimicrobiana, para entender qual antibiótico o médico prefere e vai prescrever diante daquele que são sensíveis, né, que a bactéria é sensível àquele antibiótico, ou seja, que ela vai certamente morrer. E, obviamente, que eu não utilizo as resistentes. Então, eu vou tratar uma pneumonia bacteriana, obviamente, com antibiótico, né, seguido de medicações aí, analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, nebulização, sempre para poder fluidificar a secreção. Eu preciso sempre de nebulização para deixar aquela secreção mais fluida possível, um número elevado ali de fluidez, para que esse paciente comece a expelir. Porque se eu vou tendo um muco acumulado mais grosso, esse muco não vai sair com frequência. E aí isso vai acabar deixando cada vez mais esse pulmão carregado. Então eu preciso eliminar essa quantidade de muco. E pneumonias virais, eu jamais vou utilizar antibiótico. Então eu só vou tratar com analgésico, com antitérmico, com hidratação, com uma boa ventilação, dá para usar O2, né, uma dieta variada, relacionada a isso, que não vá realmente deixar exposto esse meu cliente, esse meu paciente, a nenhum outro tipo de condição que vá afetar o pulmão. Existem vacinas, né? Então, como forma de prevenção, existe a vacina da influenza, que vai acabar prevenindo, né, esses episódios de pneumonia por Haemophilus influenza B, Haemophilus influenza B, né? Então, pacientes que são idosos têm um risco um pouquinho maior, pacientes que são imunossuprimidos também têm esse risco. É interessante também, além da vacina que é mais comum contra o vírus da influenza, fazer uso da vacina pneumococo. A pneumo 23, muito comum em criança, muito comum em algumas patologias de imunossupressão. Então, é de extrema importância que o paciente acabe fazendo uso dessas vacinas como forma profilática, como forma de prevenção mesmo. Essas medidas simples, associadas a cuidado de higiene, higiene ambiental, mas higiene pessoal, lavagem de mãos, uma boa dieta e hidratação, ela reforça, né, esse nosso sistema imunológico, reforça as nossas defesas, impedindo cada vez mais que o microorganismo se instale. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.